Então eu comecei a me questionar, como é que essas pessoas conseguiram? Por que eu não posso também? Eu não sou um ser humano igual a todo mundo, entendeu? Vou ver porque eu sabia que eu ia precisar disso. Então eu queria estar pronto para o momento que a oportunidade surgisse, entende? Então, e é uma coisa que vai mudando o tempo todo. Se você aprende algo e você não fica se atualizando, você fica para trás muito rápido. O mundo tá mudando muito rápido. Eu tava atendendo aí do nada. Aí o que eu falava, né? O cara atrás cria galinha. Melhor que um rato é uma galinha. Então eu disse assim, eu acho que é o cara que tem as galinhas aqui. Como tá final de tarde, ela sobe aqui. Aqui com ele, Kainan nutricionista. Salve, além de ser o meu nutricionista, é também o meu cunhado. Então hoje a gente vai bater um papo bem descontraído. Vou falar um pouco mais sobre a história dele, vamos falar sobre a trajetória e um lado também que poucos conhecem, que é o Kainan pessoal, fora do CNPJ. Essa é foda. Kainan, se apresenta aí pra galera. Enquanto isso, eu vou colocar a capa em ti, beleza? Sim, senhor. E aí, galera, meu nome é Kainan Albuquerque, eu sou nutricionista, já tenho uns anos. E aí eu saí de um ambiente que não era tão favorável até conseguir montar meu próprio consultório, minha própria clínica, ter minha cartela de clientes de forma recorrente. E eu vou contar um pouco da história para vocês, como é que foi. Na verdade, o Breno vai perguntar e eu vou respondendo. Show de bola. Kainan, vou te colocar aqui a capa primeiro. Lá. Kainan, me diz uma coisa, cara. Você, né, que eu acredito que veio de uma família desestruturada, assim como eu. E eu tenho certeza que passou por muitos desafios. Mas me conta, quem era o Kainan? Porque o que acontece? O mundo, às vezes, ele quer te paralisar por várias coisas, né? Às vezes você ser um cara muito extrovertido e as pessoas quererem te parar, quererem te barrar. E às vezes também você ser um cara muito você, né? Como isso te afetou e também te ajudou? O Kainan, como era o Kainan quando na criança, pela adolescência? Como é que era o Kainan? O que é que acontece? Quando você tá numa família que é um pouco mais desestruturada, você não tem orientação, você não tem uma referência de como se portar. Geralmente, os nossos amigos mais antigos são os nossos pais, são as pessoas da nossa família. Então a gente cresce entendendo que o mundo é daquela forma, aquele microambiente dentro da nossa casa. E aí quando você passa a conhecer mais pessoas, a frequentar outros ambientes, você começa a entender que a forma como você se comporta, a depender do ambiente que você esteja, pode ser que não seja o ideal. Então você começa a criar algumas crenças que te limitam mesmo, né? Então, eu sempre fui uma criança tranquila, eu sempre gostei de fazer muitas coisas, eu acho que isso aguçou muito a minha criatividade, e eu me sentia muito reprimido em algumas situações por conta de dificuldade financeira mesmo, assim, né? Eu via outras realidades, e aí eu não me sentia parte daquilo, né? Então acabava que eu não me envolvia tanto, né? Então já era uma crença, é como se fosse... Como assim? Se eu não posso ser amigo daquela pessoa porque não é a minha realidade. Legal, então, desde criança. E aí eu tive muitos amigos na rua mesmo. Então, eu não me envolvia tanto na escola, mas, em consequência, na rua eu conhecia todo mundo. Então, eu tinha dois ambientes ali, porque meus pais trabalhavam para me colocar numa escola particular e eu tinha uma realidade lá. E nem eram pessoas super ricas, era uma pessoa com uma condição financeira acima da minha. Sim, e na rua, às vezes, eu via pessoas que tinham condição financeira abaixo da minha, né? Então, eu me sentia muito mais confortável com essas pessoas porque eu conseguia ser eu mesmo. Legal, então, nisso, eu conheci duas realidades diferentes, né? Uma realidade onde as pessoas tinham muita facilidade de ter contato ali com violência, com fazer coisa errada. Às vezes, aquilo era uma única saída ao olhar daquelas pessoas. Então, eu tive contato com muitas pessoas assim. Tive muitos amigos que foram presos, entendeu? Que morreram. E isso, para um jovem adolescente ali, é meio impactante. E, ao mesmo tempo, eu conhecia pessoas da alta sociedade, principalmente quando eu fui para a faculdade, que eu fui para uma faculdade, uma das maiores de Fortaleza, talvez Ceará, até do Brasil, que foi a Unifor. E aí eu
eu tinha esse contraste, né? E a vida é muito isso. Você vê a sua vida por contraste. Você, querendo ou não, acaba se comparando um pouco, mas tudo isso foi me formando como pessoa. Sim, legal. Entendeu? Então eu me sentia bem no ambiente, e no ambiente que eu me sentia bem, eu tinha muitas conexões, eu fazia amizade muito fácil. E no ambiente que eu não me sentia confortável, eu não conseguia tanto. Até que eu comecei a... Não, isso deve ser besteira. Porque quando eu fui para a faculdade, principalmente, as pessoas me tratavam super bem. Não pelo que era... Não pelo que eu tinha. Ou pelo menos eu achava. Então eu comecei a fazer muita amizade também nesses ambientes, e isso me abriu muitas portas. Eu comecei a levar esse Kainan da rua, né, digamos assim, para os outros ambientes. Legal. Então isso me abriu muita porta e foi me moldando como pessoa. Aí que eu pensei, eu preciso desenvolver coisas que me ajudem a crescer. Sim. Porque quando eu fui para Fortaleza, que eu tive uma dificuldade maior na vida, assim, de pegar muito ônibus lotado, de ser assaltado, de ter o dinheiro contado ali só para pegar ônibus, entendeu? Então era muito perrengue. Morar de favor na casa da minha tia e tudo, assim, entendeu? Legal. E eu ficava pensando, né, como é que eu posso mudar essa minha realidade? Ei, cara, só coloca aí aqui, ó. Deixa eu colocar pra ti. Vai. Fica melhor. Quando tu colocar aí, eu vou te... tu falou uma coisa que eu acho que é uma realidade de todo mundo, cara. Que é o seguinte. É que você, às vezes, vê um determinado tipo de pessoas, né? Umas pessoas que têm mais condição, pessoa que vem de um lar mais estruturado, Sim. um lar financeiramente mais estruturado. E acaba que realmente, às vezes, você querendo fazer parte, né? Assim como eu também tive essa característica de querer fazer parte. E isso era muito difícil porque a gente vinha de uma realidade totalmente diferente. E aí, quando foi assim, tipo assim, cara, por que isso te impactava na tua vida? Cara, eu não consigo chegar ou tinha medo de chegar nesse ambiente. Né? O que foi que te fez transformar essa visão, cara? Hoje em dia, e hoje você atende várias pessoas da alta sociedade, Sim. pessoas que têm uma grana. Né? Qual foi a virada de chave? Cara, eu acho que isso, como tu falou, né? Eu acho que isso é besteira. Qual foi a sacada, assim, cara? A grande questão foi o seguinte, quando a gente fala estrutura familiar, eu digo orientação. Sim. Por exemplo, não está relacionada somente ao poder aquisitivo da pessoa, mas, por exemplo, instrução mesmo sobre a vida. Legal. Então eu não sabia que tinha outras realidades além da realidade da minha casa, né? Boa. Entendeu? Então, a gente pode ter estrutura familiar mesmo com poder aquisitivo baixo, né? Quando você tem pais bem instruídos, mas a gente não pode culpar nossos pais também porque eles estavam sendo pais a primeira vez, eles tiveram os traumas da infância dele, aí quando você vai amadurecendo que você vai entendendo tudo isso. Mas eu percebi, eu mudei essa realidade quando eu comecei a querer melhorar minha vida. Entendeu? Então eu comecei a me questionar, como é que essas pessoas conseguiram? Por que eu não posso também? Eu não sou um ser humano igual a todo mundo, entendeu? E aí eu viajava, porque como eu era muito ansioso quando eu morava em Fortaleza, eu descia do ônibus e ia andando. E quando eu caminhava, eu pensava em muitas coisas, né? Então eu ficava pensando, não, se eu trabalhar em tal loja, com esse salário aqui, em tantos anos eu consigo comprar meu carro. Então eu vou começar a juntar de hoje. Porque hoje eu tenho 16, 17, quando eu tiver meus 20 e pouco, talvez eu consiga, entendeu? Então eu começava a fazer essas contas muito loucas. E aí eu começava a perceber que ia demorar demais. E isso, se eu guardasse completamente o dinheiro do... Entendeu? Então, caraca, como é que acelera isso? Quando eu for nutricionista, né? O que é que... Aí na faculdade eu estudava para ser um bom nutricionista, porque eu acreditava que aquilo iria me trazer um retorno. E trouxe. Mas não era somente aquilo. Então tu olhou para a tua realidade e ficou inconformado. Foi, aquilo que tu viveu. Então, um aprendizado que a gente pode trazer dessa tua história é que a gente precisa se perguntar mais, né? Tipo assim, por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Se uma pessoa também conseguiu. Eu sou um ser humano. E eu já tinha muito isso de querer fazer as coisas sempre sozinho, que eu acho isso que nem é legal, né? Mas eu sempre buscava alternativa, não tinha medo de tentar, né? E tu trazia muita responsabilidade pra ti, no caso. Eu trazia responsabilidade pra mim sem medo. É o que preciso fazer. Eu vou conseguir se eu errar. Mas sempre foi assim, cara? Não? Sempre quis me virar sozinho. Eu acho que às vezes... não sei, nunca fiz terapia, mas acho que
não queria me parecer ser fraco para outras pessoas e eu achava que eu conseguia me virar só, entende? Sim. E aí eu fui batendo, quebrando a cara muitas vezes e criando casca. Kainan, e assim, na tua fase da adolescência para a vida adulta, né? Como isso te ajuda? Porque assim, tu é um cara muito extrovertido, alegre, né? Feliz, contente. E isso é uma característica muito legal. E tu acredita que isso te ajudou no teu processo de fazer várias amizades, fazer um bom network? Como é que é isso? Conta pra gente assim. E se tu tem algumas histórias assim Eu, da tua vida mesmo, eu né? sempre Em fui um relação a isso. cara que fazia as pessoas rirem. Sempre fui, desde criança. E de forma espontânea. Eu não Sim. estava querendo que as pessoas rissem, mas eu percebi que as pessoas se divertiam comigo. Que é de você. É meu. Então eu sou muito carismático, eu faço amizade muito fácil. Só que isso me ajuda muito a criar conexões com pessoas, Sim. mas ao mesmo tempo, isso é ruim. Porque eu tenho que colocar limites nisso, porque as pessoas confundem muito. O fato de eu ser brincalhão, quando eu tô trabalhando, quando eu tô falando sério, quando eu fechar algum negócio, às vezes as pessoas querem levar para esse lado também. Sim, Então, sim. acaba que gera um desconforto em mim, onde eu preciso frear aquilo. Então, a pessoa às vezes fica até surpresa com a minha. Quando eu mostro esse meu outro lado mais incisivo. E muita gente acha que eu sou zangado por conta disso. Mas não é que eu seja zangado, é porque quando é no momento de falar sério, eu vou falar sério. Entendeu? E quando é o momento de brincar, que meu dia a dia é brincar com as pessoas, assim, se eu tiver um pouco de liberdade, vai ser assim, entendeu? Legal, cara. Que massa, mano. Assim, eu te acompanho, né? Eu estou perto de você. E eu sei o quanto que você está impactando, né, a cidade, né, de uma forma positiva dentro da área da saúde. Você é uma referência aqui pra gente. E você acreditava em ser essa referência que você é hoje? Tipo assim, cara, o Kainan tem um nome. Assim, quando a gente pensa em nutricionista, muitas pessoas falam o teu nome, né? Tu se imaginava de fato viver isso? Ou tu realmente foi surpreendido? Outro você. Porque assim, hoje também existe característica, cara, eu quero ser o melhor em tudo. Você era esse cara? Como era? Eu não pensava em ser o melhor em tudo. O que eu pensava, a minha preocupação era eu ser um bom nutricionista. Eu conseguir ganhar o que eu preciso, mas não tinha grandes ambições nesse sentido. E aí, quando eu comecei a atender, porque assim, a preocupação, se eu falar que eu imaginava que eu ia ter o que eu tinha hoje, eu vou estar mentindo. Mas minha preocupação era, eu vou conseguir pagar o FIES ali, tem uma dívida muito grande. Vou conseguir comprar minhas coisas, sobreviver, porque assim que eu formei, eu tinha meio que um emprego para ir, que não deu certo, e eu fiquei frustrado com aquilo. Isso me deu até um pouco de, assim, não preciso disso, entendeu? Eu vou conseguir pelas minhas próprias mãos. Que foi até melhor, inclusive, foi atendendo. E na medida que você vai crescendo, você vai percebendo que pode fazer mais, aí sim, você começa a se imaginar maior. Mas tem muitos sonhos que eu tinha que eu não conseguia ainda. Eu tinha um sonho de palestrar em um grande evento da nutrição, só que a nutrição foi tomando outros rumos com a rede social, entendeu? E aí eu meio que não que não é mais um sonho isso, mas eu palestrei em grandes eventos, mas não, por exemplo, em congresso, a nível de congresso, que eu imaginava porque eu tinha alguns caras que eu fui tendo como referência. Ah, eu quero fazer o que esses caras fazem, né? Sim, legal. E eu fui mudando esses planos na medida que eu fui construindo minhas coisas, que eu fui entendendo sobre posicionamento, venda, sobre o negócio mesmo. Sim, Que a nutrição era uma forma de entregar saúde e sim. qualidade de vida para as pessoas. Mas as pessoas precisam saber que você consegue entregar isso. E era exatamente a outra pergunta, cara, que eu queria entender também junto com a galera. Cara, como é que funciona? Kainan nutricionista e Kainan empreendedor. Quando você saiu da faculdade, quando você se deparou com o mercado de trabalho, como foi essa transição, cara? Agora eu vou ter que trabalhar.
Como foi? Tipo, porque assim, geralmente as faculdades elas não ensinam. Ah, cara, como é que você prospecta um cliente, como é que você faz um marketing para você, né, ter uma carteira de cliente, como é que você fideliza. Como foi isso para ti na Na prática? nutrição tem uma cadeira, pelo menos na grade que eu fiz, tinha nutrição e empreendedorismo. Só que o marketing era o quê? Era folder, era criar umas coisas muito antigas, entende? Muito atrasado. Não tinha rede social. Então, meio que foi descartado aquilo ali, não serviu tanto. A minha sorte foi conhecer algumas pessoas que estagiavam com um grande nutricionista. Então eu comecei a perceber que esses caras eram diferentes. Eles tinham um conhecimento técnico acima de qualquer coisa que eu tinha contato. Eles me apresentaram, por exemplo, como que consegue um artigo científico que um cara de qualquer lugar do mundo tem acesso. Então eu tenho acesso à mesma informação, entende? Como que você interpreta isso? E esses caras, eles andavam juntos, eles se vestiam de forma diferente no terceiro semestre. E eu quis andar com eles. Eu usei isso de fazer amizade fácil para me aproximar dessas pessoas. E começar. Aí eu via, não, eu sou muito tímido, apesar de não parecer. Fazia curso de fonoaudiologia para falar melhor, para me soltar, perder a timidez, falar em público. Tenho muitos cursos. Ia para palestra que não tinha a ver com nutrição, internet para profissionais de saúde. Eu tenho todos esses certificados lá em casa, que a Unifor oferecia, que a faculdade oferecia, por fora, né? Porque tinha uma plataforma lá que você via os eventos e as palestras que iam ter. Então eu comecei a ver esses ambientes e comecei a me desenvolver porque eu sabia que eu ia precisar disso. Então eu queria estar pronto para o momento que a oportunidade surgisse, entende? Então esses caras me ajudaram muito. Eles nem sabem, eu acho, que fizeram isso. Mas foi um grande divisor de água na minha vida, porque se não fosse isso, talvez eu fosse um nutricionista muito comum, assim, muito mais do mesmo. Então você entendeu que precisava de mais conteúdo para você se desenvolver na área e Mais habilidades. mais habilidades, né, e consequentemente vender mais, né? Que não é nem tão ligado à nutrição, né, Kainan? Não estava diretamente assim ligado à nutrição, né? Tipo, porque uma coisa é você empreender na sua área, né? Tipo assim, né, vendas, marketing, né? Você é um cara que tem um olhar muito aguçado para o marketing, e óbvio, o seu marketing é muito bom, né? Se você vê na rede social do Kainan, é uma criatividade absurda. Então, essa eu acredito que seja realmente a grande sacada, que é buscar fora outros conhecimentos que não estão da minha área. Por exemplo, eu sou barbeiro, mas eu tenho que... E é uma coisa que vai mudando o tempo todo. Se você aprende algo e você não fica se atualizando, você fica para trás muito rápido. O mundo está mudando muito rápido. Então, muitas coisas que eu aprendi, quando você forma, você vê que você está com um canivete no meio de uma guerra. E aí você vai tendo essas habilidades para se munir e se desenvolver. É tipo um jogo, né? E aí você vai sendo atingido, você vai quebrando a cara. E se você não conseguir novas formas de se defender, de se reinventar, você é engolido pelo mercado, você chora, você vai para outro ramo. Você vai tentar outra coisa. Empreendedor não é para você. Legal. Ei, Kainan, o Kainan tem uma clínica, né, chamada Stat, Sim. que ele atende aqui em Itapoca. Kainan, eu sou um cara que gosta também de né, fazer reforma, de empreender, de colocar ponto físico. Como foi essa experiência para ti, Kainan, assim, de ter o seu próprio... Porque antes você trabalhava, né, você começou trabalhando em uma clínica, não foi? Eu comecei atendendo na casa das pessoas. Aí eu fui para academia, consegui sublocar uma sala numa clínica de psicologia. Aí depois eu fui para uma loja de uma amiga minha, a Lu, a Pharmafit. É verdade, né? E aí da Pharmafit consegui recurso para montar minha primeira sala, e da minha primeira sala eu consegui montar a clínica. E aí quando eu montei a minha primeira sala era na pandemia e eu tinha lesionado o joelho. Então eu me lasquei, né? Fiquei sem conseguir. Foi na pandemia, foi, Kainan? Foi 2019, final de 2019. Tu começou, tu já tinha... Porque eu tava montando um consultório, e aí veio a pandemia quando eu terminei. Caramba. E aí eu lesionei o joelho em outubro. Como foi isso aí pra ti, Kainan? Como foi essa fase assim? Como eu sempre fui muito... Resiliente. Assim,
guardava um caixa para esses momentos. Então, prevenido. Aí foi tranquilo. E aí, começou a atender online, né? Foi liberado. Quando voltou, muita gente ganhou muito peso na pandemia por ficar só em casa comendo e bebendo. Deu um boom no consultório. Em 2 anos eu montei a clínica. Tá até hoje. Legal. Ei, cara, Mas eu percebi, né, que o espaço, a experiência mudou, por exemplo. mudou. Porque na casa da pessoa tem muita distração. Quando era na academia, o barulho, às vezes entrava uma pessoa na sala por engano. Então, não era tão legal. Mas era muito bom, eu agradeço muito a oportunidade. E quando eu fui para a clínica, eu percebi as pessoas elogiando o espaço. Que foi lá na Mover. O Hilário me ajudou. E aí as pessoas elogiaram, meu irmão, eu preciso do meu espaço agora, porque as pessoas adoram isso aqui. Então eu fui melhorando, trabalhando a experiência da pessoa, junto com com o meu carisma mesmo de conversar. Então eu converso com os pacientes de forma muito informal mesmo, eu brinco. Por exemplo, tem uma paciente que é evangélica, ela dizendo assim: ah, tô sentindo fome, hoje tem a cela, eu vai passando pela prova dando glória a Deus. Aí eu tiro uma piadinha, entendeu? Entendeu? Então eu tenho essas sacadas que é muito do humor, né? Eu sempre gostei muito de comédia, de imprevisibilidade. Inclusive, antes de ser nutricionista, eu queria ser biólogo, mas eu também já quis ser comediante, já quis fazer entretenimento no YouTube. Até hoje eu penso isso. Tu tinha um canal, né, no YouTube? Já tive um canal. Junto com o Isaú. Em 2010, o meu canal dava mais de 1.000 visualizações. Isso era muito na época. Caramba. Era muita coisa. Eu acredito que se tivesse continuado, estaria aí. Esse é um dos grandes arrependimentos da minha vida. Pois é, cara. Então, histórias assim que ninguém sabe do Kainan. Essa história era uma delas, né? Essa é uma história dela. Que você tinha um canal que... Eu sempre fiz muitos outros rirem. E eu tenho um amigo que me faz rir. Então, quando junto os dois, é o Megazord da comédia. Cara, e assim, coisas assim que ninguém sabe do Kainan. Eu sei de uma coisa que eu acho que... Eu não sei nem se é verdade, cara. O quê? Mas que tu fez um Megazord de barata? Ou era Não, isso é uma mentira que eu inventei. E eu esqueci de desmentir. Eu tinha uma foto no meu celular que era um Megazord de baratas. Sim. E aí eu ficava mostrando para as pessoas, ó, o que eu fiz. Por gostar da imprevisibilidade da reação das pessoas, né? Mas não foi eu não, isso é mentira. Mas uma coisa... Mas conta aí, cara, uma história assim que... Cara, eu acho que essa história aqui é... Eu tenho 2 histórias. Uma que todo mundo sabe do terreno lá, do fogo, né? E eu tenho uma da Farmafit, quando eu atendi lá. Que é engraçada também. Conta aí pra gente. Pode contar ou não? Pode contar. Quando eu atendi na Farmafit, ela tinha ido para um prédio novo que... Um local novo que era um prédio antigo. Sim. Era tipo reformado? Não era. Era um prédio muito antigo da cidade, muito antigo. Mas não tinha uma maquiagem lá? Não tinha. Aí o que acontece? E ela não sabia, né? O teto era PVC, entendeu? E aí tinha uma sala lá no canto. Foi quando eu fui atender a primeira vez que ela me chamou. Então, quando eu fui atender lá, não tinha ar-condicionado. E era muito quente. Então, tinha um ventilador lá, só que eu não gostava do ambiente com um ventilador na sala, entende? Ficava meio... Não sei, eu não gostava. E aí eu comprei um ar-condicionado portátil, porque não dava para instalar ar-condicionado lá. Para instalar esse ar-condicionado, você fura a parede, e a parede era o quintal do cara, que ficou muito puto quando eu fiz isso. Ixi. Porque eu fui lá, ele não estava em casa, e aí eu abri e botei o ar-condicionado, e gelou, ficou bom, deu certo. Só que o que acontece? Sempre quando estava no final da tarde, tinha um rato que passava no teto PVC. E parecia que ele gostava de ficar ali, porque ele ficava pulando e fazia muito barulho. Caramba. Então eu tava atendendo, aí do nada. Aí toda vez isso acontecia diariamente. Sim. Toda vida eu fazia cara de surpresa. Caralho, que foi isso? Mas eu já sabia o que era. Eu sabia o que era o ratão que vinha todo dia. E aí o que eu falava, né? O cara atrás cria galinha. Melhor que um rato é uma galinha. Então eu disse assim, eu acho que é o cara que tem as galinhas aqui, como tá final de tarde, ela sobe aqui.
E aí, todo dia isso acontecia. Teve um dia... Eu só não sabia não, viu, Kainan? Aí o que aconteceu? Teve um dia que o teto desabou de PVC. Não acredito. Caiu um rato e um gato. Mas tinha cliente não, tinha? Não foi na loja, né? Porque acelera no final da loja. E foi a gota d'água pra luz sair dali, porque... Meu Deus. É Deus. doido, mas sujou tudo assim, né? E o gato e o rato? Saíram correndo. Continuou o Tom e Jerry. Mas, meu Deus, velho. E nesse mesmo teto, uma vez, eu tava atendendo uma dona de um estabelecimento aqui, que era de um açaí, uma empresária, e tava chovendo, começou a chover muito dentro da sala, moleque. Então, aconteceu esses perrengues, né? Legal, acho. Todo mundo passa por isso, né, Kainan? Acho muito. que tem essas histórias para contar de perrengue, de imprevisibilidade, né? Sim. E é uma coisa que não tá realmente na nossa... A gente não sabe se vai acontecer ou não, né? Ei, Kainan, cara, se tu encontrasse o Kainan no passado, você, né, com a experiência que você tem hoje, encontrando um Kainan de 18 anos, o que você falaria para ele? Eu ia quebrar a cara dele. Vai, cara, tu vai conseguir. Não, porque o meu pensamento... Eu não sabia nada sobre vendas, sobre posicionamento, sobre ambiente, sobre... Então, acho que eu ia passar esses bizu para ele. Cara, a forma como você quer, porque na minha cabeça eu ia atender muito. Só que ainda assim levaria muito tempo. Então, você criar formas de ter esteira de produto, de diversificar protocolos, que não é mais, é o melhor, a qualidade. E aí você poder ter esse valor e poder cobrar mais também. A comunicação, principalmente. Legal. Porque eu tinha muito vícios de linguagem. E como eu... adolescente, achava legal, né? Falar muito palavrão. Sim, então, sim. até hoje é difícil. Então, já pedia para trabalhar todas essas questões. Estudo inglês. Até hoje tu fala, cara? Falo muito. Falo pra caralho. Ei, mas assim, teve algum... Mas é legal isso pra quebrar o padrão. Eu também falo. Até às vezes a Rebeca fica achando ruim. Não, mas assim... Eu acho que essa ideia que tu trouxe, né, de imprevisibilidade é muito massa, assim. Pra pessoa, o Kainan é muito previsível. Eu sei o que ele vai fazer daqui a 3... Não, sabe uma coisa que as pessoas falam muito pra mim? Tu muda o ambiente. Eu chego num lugar e tava... Aí eu escuto muito isso, aí eu fico pensando, o que é isso, mudar o ambiente? Então eu fico querendo entender também. Mas eu acho que essa energia, sabe? Eu acho que essa energia contagia. Uma coisa que eu tenho vivido muito esses dias é a palavra, na realidade, que se resume a esses últimos dias, é energia. A energia que você passa, volta. Então, tipo, por isso que às vezes a galera já chega contigo, cara, às vezes o cara é tímido. Eu já cansei de ver, o cara chega, o cara morre de tímido. Ou seja, ele já sabe que a tua energia é lá em cima, então já conecta. Mas, Kainan, e assim, tu passou por exemplo, beleza, porque existe uma pressão muito grande quando você está saindo do ensino médio para uma faculdade, e da faculdade para realmente viver a vida de trabalho mesmo, né? Tu sofreu alguma, tipo assim, cara, fiquei muito ansioso, cara, fiquei no ensino médio eu fiquei assim muito preocupado com o meu futuro, muito preocupado se eu ia realmente dar certo ou não. Como foi isso pra ti? Como tu lidou com... Eu não sei o que acontece, mas eu sabia que ia dar certo. Eu tinha certeza. Eu não sabia o que é que eu ia fazer, mas eu sabia que ia dar certo. Porque eu sempre tive isso, que vai dar certo. Vai dar certo. Por mais que dê errado, dá certo. Dá errado para dar certo. Boa. Então, eu não tinha esse medo do que eu vou fazer, eu só tinha aquela insegurança de, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu gosto de tantas coisas. Eu gosto de esporte, eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de fazer os outros rirem, eu gosto de entretenimento, eu gosto de produzir, fazer vídeos, que eu já fazia antes de tudo. Eu, com o meu MP5, celular da minha mãe, um Nokiazinho quadrado que ela tinha, eu tinha muitos vídeos ali. Inclusive,
tinha um vídeo meu dançando que meu primo espalhou para todo mundo. E eu peguei, toda pessoa que tinha esse vídeo, eu apagava o vídeo, porque eu ficava... Sendo que foi legal, né? Fez sucesso, né? Eu tinha vergonha do sucesso. Eu tinha vergonha do palco. Até uma amiga minha falou esses dias do meu aniversário que ao mesmo tempo que eu gosto de ser o centro das atenções, quando isso acontece eu fico tímido. Então, eu não tive essa pressão de vestibular. Tudo bem, Tipo assim, vou tentar de novo. Pressão dos familiares, tem que dar certo. Não tinha. Até porque, como não tem essa cultura de empreender na minha família, não tinha antes, as pessoas estão tendo agora. Mas tinha que ser alguém na vida. Tinha que ser alguém na vida. Tanto é que nutrição, nem meu avô botava fé. Quando eu fui botar meu consultório, ninguém da família apoiou assim no sentido de... Minha tia foi me visitar lá no consultório, na clínica, já falou assim, vou confessar pra ti, eu não botava fé que isso ia dar certo, entendeu? E aí, tudo bem, você não precisa que as pessoas validem o que você acredita. Você só não pode ser teimoso, né? Você vê que tá dando tudo errado realmente que não é. Você tem que saber o momento que isso aqui realmente não é pra mim. Entendeu? Então existe uma diferença entre ser teimoso e você acreditar que vai dar certo, só precisa de alguns ajustes de tempo. Então, para um cara obstinado, mesmo o ambiente, ele não te paralisa. Não, né? Porque assim, o que eu escuto muito hoje, cara, o ambiente é realmente... Ninguém vence o ambiente. E eu acredito muito nessa frase. Não dá para lutar contra o ambiente. Tem até uma frase da nutrição que é assim: se você quer se curar, você tem que estar disposto a sair do lugar que te adoeceu. Então não dá para ficar com os hábitos antigos esperando um resultado diferente. Você tem que mudar, você tem que melhorar o seu ambiente. E tudo começa na cabeça mesmo. Parece conversa de coach, mas... Mas, ó, chega me arrepio. Cara, agora falando de saúde, cara, depois a gente tem mais algumas perguntas, mas tá indo, caminhando pro fim. E aproveita e se inscreve no meu canal aí, eu vou postar junto com o Kainan aí, então se inscreve no Kainan no Kainan Albuquerque. No YouTube do Kainan Albuquerque. A gente vai fazer um collab, cara. Mas é o seguinte, cara, você é um cara que trabalha com, eu acredito, com um propósito muito nobre, de levar saúde para as pessoas, de melhorar a vida das pessoas. Assim como melhorou a minha. E o que a gente está falando aqui é sobre ambiente. Cara, eu vou te contar. Na minha alimentação, para mim, um pão com manteiga e café era uma refeição top pela manhã. E eu aprendi várias coisas com você, né? Com esse convívio. Que a gente precisa bater proteína, né? Nutrientes. Para mim, isso era inimaginável. Isso é tão sério que, por exemplo, em escolas que o governo oferece, tem que ter um limite de 30%, 40%, porque às vezes as pessoas não têm o que comer em casa. Então, forte, né? Isso é forte, caramba. E assim, eu que vim de uma realidade difícil mesmo. Então, assim, para mim, tipo, 2 pedaços de frango no almoço e dois pedaços de frango na janta. É foda. Seria o suficiente. Uhum. Só que assim, quando eu comecei a conviver com você, né, com a Rebeca, que já tinha esse nível de consciência mais elevado, cara, hoje em dia eu não como mais um café da manhã sem Você não consegue se alimentar mal. Que é o meu propósito. Por exemplo, eu falo isso pro paciente, eu não quero te entregar um cardápio para você seguir uma semana, eu quero que você entenda sobre a alimentação. Então, porque foi o que me mudou, né? Sim. E aí eu nunca fui, tipo, Maria vai com as outras de moda, então rebato muita moda na internet, de dieta. E aí, porque não tem nada melhor do que você ter saúde. E a alimentação é um carro-chefe para te entregar saúde. Agora, se ela tem um objetivo mais específico, não, eu quero um abdômen definido, aí você vai ter que seguir isso aqui. Sim. Então tem uma diferença entre saúde, estética, performance, atleta, não atleta. Isso se mistura muito na internet, né? Por exemplo, isso me incomoda um pouco quando um paciente, a maioria adolescente fala isso. Eu tô em cut, eu tô em book. Tu não é atleta, brother. Tu não tá em nada. Tu tá comendo mais ou menos. Mas eu não vou falar assim pro paciente, né? Sim. Mas eu vou pelas beiradas.
Ó, deixa eu te explicar um conceito sobre isso. Tem um livro, né? Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. Então você não rebate, né? Tudo bem, deixa ele pensar assim até que eu mostre um outro caminho. E ele vai, Ah, eu legal. não tô em Kant mesmo. Às vezes as pessoas querem ter uma rotina de atleta numa vida onde elas precisam trabalhar, tem a sua faculdade. E às vezes ela pode até se frustrar por não conseguir dar conta dessa rotina, né? Eu acho assim, cara, que uma das coisas que me fez ter uma consistência que eu tenho aprendido é o quê? É o pouco todo dia. Você não precisa colocar um objetivo gigante, sendo que você não vai conseguir chegar. Como, por exemplo, né? Ah, estou em coach, mas o cara trabalha, estuda, faz um monte de coisa. Quem consegue fazer essas coisas são esses caras que Ou é realmente vivem. atleta, ou um cara milionário que consegue ter muito tempo assim de. Consegue comprar o seu tempo, né? Ele já vendeu muito tempo para poder ter o tempo. Agora, uma coisa, cara, você é um cara que eu já cheguei a atender pacientes não, clientes na verdade, que eram teus pacientes, né, que foram lá e que precisavam, tipo assim, de melhorar a saúde, porque senão ele poderia dar muito problema. E é incrível, porque você trabalha realmente com algo muito, que ajuda muito mesmo as pessoas, inclusive não fazer, evitar problemas maiores, né? Como é que tu vê Acontece muito no essa visão? consultório, as pessoas que fizeram muitas coisas erradas por conta própria e chegam para consertar esses erros. E muita indicação de outros profissionais de saúde, muitos médicos mandam, as pessoas que eu nem conheço. Por Ah, isso tem uma cidade vizinha aqui, o Trairi, tem uns médicos lá que mandam muito paciente, eu nunca falei com eles, e aí eu falo para agradecer. Mas para resolver problemas de fato da nutrição, por exemplo, síndrome do intestino irritável, uma SAF, que é uma síndrome bem comum que a gente vê por aí. Então, o fato de ter estudado nutrição de verdade, levado a sério, o que eu imaginava que realmente era o que faria diferença, faz diferença realmente. Então, é as duas coisas alinhadas, o marketing, posicionamento, junto com o domínio técnico, o saber conduzir o paciente. Isso que tu falou de perceber que o que faz dar certo é você é o todo dia, né? O dia a dia. Então você construir, fazer o paciente entender isso e montar um plano que ele consiga fazer. E não algo que é ideal, mas que ele não consiga reproduzir. legal. E eu vejo que realmente, cara, eu vejo o Kainan estudando e eu vejo lá, chega ele tá estudando artigos em inglês, eu acho isso muito massa, né? Assim, eu vejo que realmente, né, ele é um cara muito esforçado, né, muito estudioso. E isso reflete, né, no teu trabalho. Eu acredito que muitos profissionais que têm sucesso é exatamente isso. Ele une. Consegue alinhar as duas coisas. Ele une. O cara que tem um bom produto, ou seja, você estuda muito, você entende muito sobre o assunto, e também o lado comercial, né, o lado realmente de se vender. E a consequência é que você realmente vira uma referência, né? É inevitável. É inevitável você não... Tem muitos bons profissionais que não tem tanto hype. Sim, Tem um amigo meu que eu acho ele absurdo, pra mim ele é o melhor do Brasil e ele não tem 10 mil seguidores. Então tem esses caras também. Mas é isso, que é o que isso traz o sucesso para os outros, no sentido de você encarar aquela pessoa como alguém de sucesso, sim. que é algo que você traz valor para a sociedade e é visto como algo que não é ruim, né? Por exemplo, você pode ficar muito rico roubando, mas as pessoas vão ver isso com mal olhado. Boa. Mas você pode ficar bem sucedido trabalhando e isso traz valor para a sociedade, né? Você tem valor, Legal. é visto com valor e devolve valor. E o sucesso pessoal, que é você ter o tempo com as pessoas que você ama, a qualidade de vida e conseguir proporcionar coisas boas para ela. Entendeu? Então, tipo, por que você quer ter dinheiro, entende? Para eu ter uma vida confortável e proporcionar conforto para quem eu amo. Então, acho que um dos sinônimos de sucesso para mim é isso. Não precisa ser uma pessoa extremamente rica, mas uma pessoa que pode comprar algo sem precisar olhar para o preço. Sim. No sentido de conforto pessoal e para as pessoas que você ama. É você ter um... Cara, eu, é muito massa você colocar esse valor, né, na sociedade, esse valor onde você pode melhorar a vida das pessoas
né, melhorar a vida de outros profissionais, né, que inclusive você tem alguns profissionais dentro da sua clínica, né, de você poder dar oportunidade, né, gerar oportunidade para as pessoas, Eu tive também, né? né, e também, consequentemente, viver uma vida confortável, né? E a prosperidade, eu acredito muito também, eu concordo muito contigo, né, nesse sentido, de que sucesso é você ter esse... Tem até um trabalho de artigo de opinião, não lembro exatamente onde eu vi, mas eles mediam a qualidade de vida das pessoas. E uma das coisas que melhora a qualidade de vida não era o dinheiro em si, não era, mas sim você ter boas relações. Esse era o maior preditor de qualidade de vida, era você ter boas relações com as pessoas, seus familiares, que deixa a tua carga de estresse, a alostática baixa, assim, né? Você tem uma vida menos estressante, você tem mais qualidade de vida. Kainan, e para a gente estar finalizando aqui, né, quero agradecer pela tua disponibilidade, por essa parceria, mas eu queria que antes da gente finalizar, tu deixasse um recado aí para a galera jovem que está querendo, né, empreender ou até mesmo começar, né, a sua carreira, a sua vida profissional, pessoal, né? Qual é a mensagem que tu daria aí para essa galera? Eu diria que se você tem alguma coisa que você acredita, você faça isso, não desista, mas escute quem teve experiência, quem passou por isso. Porque às vezes você dá muito ouvido para pessoas que não tem nada a ver com o seu sonho. E as pessoas que poderiam contribuir, você nem quer escutar. Entende? Então acho que isso é um grande passo. Show de bola, meu irmão. Só agradecer, viu, pela Tamo tua junto. presença. Vamos terminar aqui o corte. Obrigado, pessoal. E a gente fica para uma próxima aí. Vou trazer muita coisa legal. Aproveita e se inscreve no nosso canal, no meu e no do Kainan Albuquerque. Tamo junto, valeu, Tamo valeu. junto.